Bem, pessoal, vamos começar agora nossa aula sobre vetores, parte 3. Nessa aula de parte 3, o que vocês vão aprender? Vocês vão aprender a fazer conta com vetor para calcular o módulo do vetor. Para calcular o módulo do vetor, como é que a gente calcula o valor dele, o número dele, como é que a gente soma vetor. Vamos começar pela parte fácil, então? A gente tem aqui o vetor A mais B, que a gente tinha, por exemplo, um vetor na mesma direção e no mesmo sentido que o outro. O vetor A tem 3 unidades de medida, e o vetor B tem 4. Como é que eu faço? Basicamente, tipo a regra do polígono. E eu falando para vocês que a gente não usava a regra do polígono. Não usa muito mesmo, mas coloca uma seta na parte de trás do vetor, mais ou menos por aí. Colocando o vetor A e o vetor B junto, colocando o vetor A e o vetor B, a gente vai ter que o vetor resultante vai ser esse S. O que vai acontecer? Ele vai ter todos os números dos quadrinhos. Então ficou fácil, né? Você soma, um tinha 3, outro tinha 4, dá 7. Maravilha. Até aí tá igual escalar. Por isso que muita gente sempre diz que sabe vetor e sente facilidade. Quando tiver em sentidos contrários também vai ser igual a escalar. Vai ser um menos o outro. Mas só que você não percebeu ainda que isso é uma soma. E aí começa a pegar o bicho. Mas vamos lá, vamos continuar na parte fácil. Então aqui ó, a gente tem 3 U's mais 4 U's igual a 7 U's, que é uma unidade arbitrária qualquer. Agora eu vou pegar o A apontando para a esquerda, enquanto que o B aponta para a direita. O que vai acontecer? Você coloca o A, coloca o B e quem ganha? Quem é maior dos dois? O B, que está para a direita. De quantas unidades ele ganha? De uma unidade. Então a gente tem aqui que o vetor vai ser 3 mais 4, está dando 1. Como é que é? 3 mais 4 dando 1? É isso aí. Por que está dando 1? Porque eles estão apontados para sentidos contrários. Percebeu? E é uma soma. Ah, mas é o menor. Não, é uma soma. Você está somando dois vetores. E esses vetores estão apontando para sentidos contrários. Observe o seguinte, quando eu tenho um vetor e tenho outro, eles vão formar entre eles um ângulo qualquer. E esse ângulo pode variar, sendo que na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses eles estão juntos, e na pior das hipóteses eles estão em sentidos contrários. Com isso dá para a gente pensar o seguinte, qual é ou quais são os possíveis valores da somatória vetorial entre dois vetores? É para isso que serve essa parte aqui dessa aula. Você viu que eles fizeram vários ângulos? Então, do zero, que é os dois paralelos, ou 180, que eles estão antiparalelos, a gente vai ter vários valores para a somatória de vetores. No caso ali, 3 mais 4. Na melhor das hipóteses, eles se ajudam, você soma os dois, e na pior das hipóteses, um vai atrapalhar o outro. E sempre a gente tem que colocar o valor em módulo. Por que em módulo? Porque módulo é o valor do vetor. Não vai existir um vetor com negativo. O negativo, por exemplo, poderia estar relacionado com o sentido. Mas quando a gente pergunta módulo, é só o valor do número. Tá? Então como é que a gente calcula isso? Se liga aqui no esqueminha. Para a gente calcular os possíveis valores dessa somatória vetorial, o que a gente faz? Nós pegamos o vetor com maior intensidade menos o vetor com menor intensidade. É como se fosse aquela subtração. Para você ter o maior valor deles, é você pegar o módulo do primeiro somar o módulo do segundo. O maior mais o menor. Então, basicamente, se eu tiver o vetor A e o vetor B, a soma, o resultante deles ali eu coloquei como força, né? Tipo força 1, força 2. Então, a força resultante vai ter como menor valor, você vai pegar o maior vetor menos o menor. Esse é o menor valor que eles vão poder ter. E o maior valor, você soma os dois. Sempre assim. Deu para entender? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um exercício aqui para você pausa o vídeo, e se você souber, você resolve, e eu acho que você vai saber. E depois você vê a resolução. É só dar pause e a resolução vem em seguida. Combinado? Isso vai ser até o final dessa aula de agora. Então, bora lá. Dois vetores de módulo 5 e 8 newtons podem apresentar resultado como uma soma. Qual que é o resultado que ele pode apresentar? Então, o primeiro vetor é 5 newtons. O segundo vetor que ele está me dando, 8 newtons. Então, ó, a gente faz aqui, ó, menor igual a força resultante, menor igual. Na pior das hipóteses, você vai pegar o maior menos o menor, e na melhor das hipóteses, você soma os dois. Então, 8 menos 5 costuma dar 3, menor igual força resultante, e maior igual 13 newtons. Então, esse daqui são os possíveis valores
para a gente calcular o vetor resultante. Então ficou entre 3 e 13. A soma de dois vetores de 8 e 5 pode dar 3? Pode. Pode dar 4,5? Pode. A soma de dois vetores de 5 e 8 pode dar 10? Pode. 5 mais 8 pode dar 10. Pode dar 8? Pode. Está entre 3 e 13. Então, quaisquer valores entre 3 e 13, eu posso ter como resposta dessa somatória vetorial. Tá vendo como não é intuitivo? Antigamente, quanto é que dava 3 mais 8? Perdão, 5 mais 8, 13. Só que agora a gente está vendo que pode dar quaisquer números de 3 até 13. Pode dar 7,75. Pode dar raiz de 2? Raiz de 2 é 1,41 mais ou menos. Não pode, porque é abaixo de 3. Pode dar 2? Não pode, porque é abaixo de 3. Pode dar 16? Não, porque é acima de 13. Então nós vamos escolher como resposta um número que esteja entre 3 e 13. 3 e 13 entra. Vamos lá achar um número? Quais dessas respostas aqui você diria que é a correta? Bom, entre 3 e 13, o único que é correto é a alternativa C. Ok, então você viu como é que a gente calcula os valores possíveis. E você viu que dá para a gente fazer a soma, quando eles estão juntos, né, estão paralelos, ou subtração se eles estiverem antiparalelos. Quer um café? Então é o seguinte, e se tiver um ângulo qualquer? É disso que se trata esse próximo slide, né? Então bora lá. Se tiver um ângulo qualquer, por exemplo, 90 graus, o que acontece? Eu vou usar aqui uma linguagem bem próxima ao que você conhece, tá? Ué, se está 90 graus, você lembra de Pitágoras, certo? A gente vai usar essa ideia, porque a gente vai conseguir saber que 3 mais 4 pode não dar 7. Vamos lá. Então eu tenho aqui 3 e 4. Para a gente chegar na resposta, eu faço a regra do paralelogramo, eu vou ter aqui o vetor resultante. E note que o vetor resultante, ele forma uma espécie de triângulo retângulo, olha só. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês esse triângulo retângulo aqui, ó. Vê se faz sentido para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ter como tamanho desse triângulo retângulo, aqui é o valor do A, é o mesmo que aqui, ó. Então aqui no caso a gente tem 3 U's e aqui a gente tem 4 U's. Lembra? Como é que eu calculo então a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso vai ficar igual a 16 mais 9, que vai dar 25, raiz de 25, 5. Dessa maneira, 3 mais 4 ficou igual a 5. Deu para você entender mais ou menos? Tá vendo que assim, ele é meio ilógico, ele não vai de boa, assim, não é intuitivo. 3 mais 4, todo mundo vai responder que é 7, mas nesse caso, deu 5. E não para por aí. A gente vai ter outras situações com outros ângulos, porque por 90 graus é fácil de falar para você, porque você sabe que é Pitágoras. E quando for 30? E quando for 53? E quando for 60? E quando for 72? Então, a gente vai usar a lei dos cossenos. E aí, na lei dos cossenos, meu amigo, presta atenção como é que fica para os vetores. Vamos lá? Então, para a gente poder somar os vetores, basta fazer a regra do paralelogramo, pego o vetor A, o vetor B, coloco um ao lado do outro, faço o risquinho, nós temos aqui o vetor resultante. Olha o tamanho da conta, meus amigos, isso não é justo. Pois é, a gente nem sempre a vida é justa, a gente vai ter que se safar dessa. Vamos lá para a dica que eu vou te dar. Qual que é a sacada que eu quero que você preste atenção? É aqui, ó. Esses dois vetores, eles estão formando um ângulo θ entre eles, tá vendo aqui? Então, para a gente chegar e saber qual vai ser o vetor resultante, aquele vetorzão grandão, o que a gente faz? A gente vai fazer essa conta enorme aqui. Como eu faço essa conta? Então, o vetor ao quadrado, o resultante ao quadrado. Quem é o vetor resultante ao quadrado? Esse aqui, ó. Esse é o vetor resultante. Então, ele ao quadrado, esse S aqui, ó, ao quadrado vai ter que ser o quadrado do valor do vetor A mais o quadrado do vetor B em módulo, mais 2 vezes A vezes o B vezes o cosseno do ângulo θ. Como eu lembro disso? Você lembra do quadrado perfeito? Lembra disso daqui, ó? A mais B ao quadrado? Quem que é A mais B quadrado? Quadrado do primeiro mais, vou pôr aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá vendo?
Aí eu só coloco um cosseno depois. Essa é a dica que eu vou dar para você. Tá? E por que a gente faz isso? Porque o vetor S, ó, é o A mais B. Com base nisso, eu vou fazer uns exercícios ferradões para vocês. Ainda é básico, tá? Então vamos fazer as somas dos vetores mudando os ângulos. Vocês têm tudo isso na tua apostilinha que eu preparei para vocês. Vocês vão fazer depois os exercíciozinhos da apostilinha. Combinado? Que está em PDF. No plano alfa, temos dois vetores A e B de mesma origem, formando um ângulo θ. Se os módulos de A e B são respectivamente iguais a 3U e 4U, em que U é uma unidade arbitrária, determine o módulo do vetor soma em cada um dos casos. Ele te deu vários ângulos. A gente vai fazer cada um deles, tá? Não é um teste, é para você fazer o A, o B, o C, e eu vou fazer agora. Se liga. No primeiro, quando for zero é fácil. Os dois estão juntos. Se eles estão juntos, é só somar. Com 0 graus, os dois estão juntos. Então, o vetor soma, ele vai ser feito por quem? Pela soma do vetor tranquilo, né? O A, que vale 3, mais o B, que vale 4. Isso vai ficar igual a 7. Repara que eu não estou com setinha no meu módulo. Ficou 7. 7 é o quê? Unidades. Então, eu preciso colocar essas unidades. Próximo. Quando o ângulo for 90 graus. Quando o ângulo for 90 graus, o que vai acontecer? Vai acontecer o teorema de Pitágoras, não é isso daqui? Isso a gente descobriu, né? Vai ficar para cá, vai ficar tranquilo com 90 graus. S ao quadrado vai ser igual o A, que vale 3 ao quadrado, e o B, que vai valer 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. S ao quadrado ficou igual a 25. Então, o S deu 5 Us. Acabou. Próximo, 180 graus. 180 graus é quando um for contrário ao outro. Aí, basta você pensar assim, é sempre o maior menos o menor. Ou você pode pensar em colocar um módulo, escrever o A menos B, alguma coisa assim, fica fácil para eu pensar na soma. Porque isso aqui é uma soma, vamos de novo. Por que isso é uma soma? Porque ele vem daqui, ó, S quadrado igual a quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno. Só que o ângulo aqui é 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. E o resultado de ser menos 1 isso aqui gera essa subtração, tá? Antes que vocês fiquem achando que não deixou de ser soma, é uma somazinha básica aqui. Então, bora lá. Como é que fica? Quem que é o maior dos dois? É o B, né? Então, ficou 4 menos 3, que vai ser igual a 1. Uma unidade astronômica. Uma unidade. Próximo. Se eles tiverem um ângulo de 30 graus. Bom, se formar um ângulo de 30 graus, vamos lá. A gente precisa do quê? A gente precisa, então aqui está o ângulo de 30 graus. E a gente vai lá. Agora que é com ângulo, fica pior, né? S quadrado igual a quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 30 graus. Então aqui fica S ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 4. Cosseno de 30, quem que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, a gente ficou assim, S quadrado é igual 3 ao quadrado, 9, mais 16, mais esse 2 cancela com 2. 3 vezes 4, 12, vezes raiz de 3. S ao quadrado ficou igual a 25, mais 12, raiz de 3. Supondo que raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, aí a gente faz assim, o S ao quadrado vai ser igual 12 raiz de 3 vai dar 20,4 aproximadamente. E aí 20,4 mais 25 fica 45,4. Eu não faço a menor ideia dessa raiz, acredito que você também não, mas você pode deixar em raiz 45,4 unidades. Tá aqui, ó. Tá?
Próxima, com um ângulo de 60 graus. Com um ângulo de 60 graus, a gente tem ele aqui, ó. Mesma coisa. Vamos precisar do cosseno. Cosseno de 60 graus vai ser igual a meio. Vamos ver o que vai acontecer. Então, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, 60. S ao quadrado vai ser igual o A, 3 ao quadrado, mais o B, que é 4 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 60, que vale meio. O 2 cancela aqui, ó. Então, o S ao quadrado ficou igual. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, mais 3 vezes 4, 12. Ficou 25, 37. Então, o S ao quadrado é igual a 37. Quem que é o S? O S vai ser raiz quadrada de 37 unidades. Pronto. Agora eu vou colocar para vocês um exercício que ele é muito interessante, eu acabei de inventar, mas assim, é um ponto particular muito importante para você saber ao longo aí dos seus anos de pré-vestibular ou de você trabalhar na faculdade, no ensino médio, que seja, que é quando você tiver dois vetores iguais, formando entre eles um ângulo de 120 graus. Aí a pergunta é, quanto vai ser a soma de duas forças quaisquer, formando 120 graus? No caso aqui são 200 newtons. 200 mais 200, quanto dá? Então vamos lá ver essa questão que eu inventei. Dois marinheiros puxam um barco. Cada um faz uma força de 200 newtons e o ângulo entre as cordas é de 120 graus. Qual o valor da força resultante que puxa o barco? Peguei aqui uma figurinha da internet, deixa eu fazer uma mera correção. Como é um desenho, precisa ter flechinha aqui. Pronto, tem flechinha. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar daquela equação enorme, né? Então, agora, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, porque agora estou falando de vetor força, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que aqui no caso é 120 graus. Força resultante ao quadrado, cada força é igual, no caso é 200 newtons. Eu vou chamar de F para vocês enxergarem, que serve para qualquer valor que eu vou mostrar. 2 vezes F vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Quando você for fazer essa conta, presta atenção. F ao quadrado mais F ao quadrado, 2F ao quadrado. Mais. Esse menos aqui vai vir para frente, que é uma multiplicação. Ficou menos 2 vezes F vezes F, F ao quadrado, tudo isso sobre 2. Quando eu faço sobre 2, o que eu posso cortar? Posso cortar esse 2 com esse 2. Então, a gente fica com a seguinte situação. Ficou 2F ao quadrado menos F ao quadrado. 2F ao quadrado menos F ao quadrado dá quanto? F ao quadrado. Então, a força resultante ficou igual a F. Ó, isso daí quer dizer o quê? Presta atenção. Isso quer dizer que, se eu tiver duas forças de igual módulo, formando entre elas o ângulo de 120 graus, somente duas forças de igual módulo, formando 120 graus, a resultante vai ser exatamente o mesmo valor de cada uma delas. Então, aqui no caso, eu estava com 200 newtons puxando, com 200 newtons puxando, vai dar quanto a resultante? 200 newtons. Então, 200 mais 200 deu 200. Para que serve isso daí? Porque vamos supor que você quer colocar você precisa de uma força para cá, e você não tem... Ó, você tem tipo uma parede e você precisa pôr uma força aqui, e você está bem naquilo, e você não consegue. O que você faz? Você faz dois vetores formando 120 graus, que você consegue exatamente aquela força para aquele lugar, tá? Última questão. Vamos para a última questão. O Nesp, um navio de carga é rebocado por dois barcos, rebocadores, cada um com forças de 1000 kilonewtons. Eu vou ter que desenhar isso daqui, porque esse não tem desenho. Então, aqui eu tenho aqui um navio de carga, vamos supor que esse daqui é meu navio de carga. E aí você tem dois cabos rebocadores, formando entre eles um ângulo de 60 graus. É parecido com o anterior, só que aqui o ângulo é de 60 graus. Cada um
está fazendo quanto? 1000 kilonewtons. Quilo quer dizer 1000. Preciso transformar, dá uma olhada, que vocês vão observar que nas alternativas está tudo em kilonewtons, eu não preciso, né? E ele fala assim, ele quer saber, a resultante das forças vai ser qual? Então, para eu calcular a resultante das forças, vamos lá, força resultante ao quadrado é igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que aqui no caso é 60 graus. FR ao quadrado vai ser igual 1000 ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, como eles são iguais, eu vou deixar tudo como F. Como as forças são iguais, eu vou chamar de F aqui só para a gente poder fazer rapidinho. F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F, que você já viu que dá F ao quadrado, vezes meio. Cancela 2 aqui, tenho 3F quadrado, então ficou FR ao quadrado, ficou igual a 3F quadrado. Como que eu quero a força resultante? A força resultante vai ser raiz quadrada de 3F ao quadrado. O F pode sair da raiz, então ficou F raiz de 3. Quem que era o F? Era 1000. Então, vai ficar 1000 raiz de 3. Ele pede para que a raiz de 3 seja igual a quanto? Ele pede para a raiz de 3 que seja igual a 1,7. Então, no lugar da raiz de 3, eu vou pôr 1,7. Então, vai ficar vezes 1,7. Desta forma, a força resultante ficou igual a 1,7 vezes 1000, 1.700 kilonewtons. Qual a alternativa que deu isso aqui? A alternativa D. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de vetores. O fim dessa aula de vetores. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido para que serve o vetor, como é que a gente trabalha os tipos de grandezas vetoriais, as contas que a gente tem que fazer, e esse tipo de percepção vai ser fundamental para o estudo de dinâmica, das leis de Newton, falar de força, para a parte de estática, equilíbrio, para a parte de força gravitacional, para falar sobre forças elétricas, campo elétrico, força magnética, campo magnético. Todas elas vão utilizar dessa conta de vetor, F quadrado igual a F1 quadrado mais F2 quadrado mais 2 vezes F1, F2, cosseno do ângulo entre eles. Por isso que foi importantíssimo eu ter feito essa aula. Você gostou? Escreve aqui no comentário o que você achou. É importante eu saber, tá bom? Não esquece de assinar o canal. Faz bem. Coloca aí, tá bom? Se foi importante para você. Obrigado pela tua participação e até a próxima.